No fundo, videogames são só entretenimento, é apenas isso. Mas eu posso dizer que nos últimos 20 anos eles me influenciaram de todo jeito possível e são parte integrante da minha vida. O que os jogos representam na minha vida? Acho que pra muita gente a primeira coisa que vem na cabeça é lazer, passatempo, diversão. Mas acho que resumir o videogame a isso é muito injusto com o videogame. A minha esperança pro futuro com relação ao videogame vai continuar sendo uma coisa muito legal, que vai me manter sempre, nunca sozinho como um dia eu já estive, tipo, sem amigos, sem contato, sem ninguém. Isso é uma coisa que eu sei que nunca mais vai acontecer, porque eu sei que tem videogames hoje, videogame não tem todo mundo conectado. Não é impressionante o tanto de entretenimento audiovisual que temos atualmente? Nós podemos nos divertir através de um filme, de uma música, de um streaming, ou até mesmo através dos videogames. Se na década de 60, quando o primeiro game estava dando seus primeiros passos, alguém dissesse que no século 21, videogames seriam uma das maiores indústrias, movimentando bilhões ao ano e produzindo histórias e experiências numa escala espantosa, com certeza todos duvidariam. Mas cá estamos, na geração da alta definição, onde até mesmo em uma fila de banco ou em um caso mais extremo em uma espera no hospital, com certeza há alguém jogando. Seja isso para passar o tempo, seja para apreciar uma boa história, o ato de jogar se tornou parte do cotidiano. Mas algumas perguntas que valem a pena ser revisitadas e ajudam a entender um pouco desse fenômeno. Como eles conquistaram esse espaço? Como as pessoas começaram a adotar jogos em suas vidas? Será mesmo que há histórias impactantes na tela e fora dela? Bom, é isso que o Lynx veio responder. Quando falamos de uma mídia, ou de uma celebridade, ou de algo importante para a vida das pessoas, geralmente começamos pelo início, de onde foi a origem, de como surgiu. Mas se essa fosse apenas mais uma chuva de informações, este seria um documentário qualquer. É hora de traçarmos um paralelo entre o início de uma indústria revolucionária e o início dela na vida das pessoas. Bom, acredito que um bom início para isso seja conhecermos os nossos personagens, assim como um bom RPG, onde eles vão apresentando. Bom, vamos conhecê-los? Eu sou Fernando, tenho 35 anos e sou proprietário da Garage Comics. Trabalho com isso há 5 anos e sou amante de jogos, né? Meu nome é Johnny, o pessoal me conhece como Johnny Ken, tenho 40 anos, trabalho com TI, fiz biologia, mas abandonei. 5 anos atrás, comecei a colecionar videogame para resgatar um pouco da minha memória antiga, muitas coisas que eu tinha e vendi, ou meus pais deram. Como comecei a ter um dinheirinho, eu falei, por que não começar a resgatar? E esse resgate começou a virar uma coleção e aí foi aumentando. Meu nome é Fernando Sato Mucioli, vulgo Tengu Maru. Eu sou tradutor, trabalhei muito tempo como jornalista de games, mas agora eu sou só tradutor. Meu nome é Heloísa Fazani, eu sou estudante de artes visuais aqui na Unicamp, estou com 20 anos e é basicamente isso. Uma das características mais recorrentes quando falamos dessa mídia interativa com videogames, com certeza é a surpresa. Assim como foi com o cinema, as pessoas ainda não estavam preparadas, e cada geração foi se maravilhando com a experiência que pode presenciar.
Apesar desse conceito de surpresa, o início dos videogames fora singelo. Em meio a todo o caos que acontecera durante a Guerra Fria, algumas pessoas que estavam trabalhando em alguns laboratórios de tecnologia decidiram transformar os momentos de tédio em algo divertido. Começavam assim os primeiros protótipos do que seriam os jogos, todos eles em tela de radar, usados na época e bem rudimentares. Nem poderiam ser encarados como tal, mas apenas como passatempos rápidos. As coisas começaram a tomar forma na década de 50. Mais especificamente em 58, William Higginbotham colocaria à mostra no seu laboratório onde trabalhava o singelo Tennis for Two. Feito em uma tela de osciloscópio, com a proposta bem simples de 2 jogadores entrarem em uma partida onde cada um deles controlava a trajetória da bolinha, isso foi um estrondoso sucesso. Entretanto, as mentes superiores dos laboratórios não gostaram nem um pouco dos seus grandes e caros computadores serem transformados em lazer. Semelhante ao que acontecera no início conosco, quando nossos pais achavam que ligar o videogame na TV iria queimá-lo. Entretanto, a ideia não sumiu. A ideia de ter um aparelho tecnológico que pudesse entreter continuou a ponderar os sonhos de uma geração que via a tecnologia expandir de formas absurdas. O modelo que o cientista começou a desenvolver fora continuado por alguns criadores ambiciosos que tiveram trabalho e a vontade de transformar os seus ambientes. Foram então desenvolvidas versões e mais versões do que foi apresentado por Higginbotham. Até que um alemão teve a ideia de tentar trazer este tipo de entretenimento para a casa das pessoas. Seu nome? Ralph Baer. Na década de 60, esse excêntrico cientista teria a ideia inovadora, também ajudada pela exponente evolução da tecnologia que havia por lá, que queria trazer o divertimento para a casa das pessoas. Isso, meus amigos, como nas palavras do próprio cientista, traria a maldição do videogame sobre o mundo. Com o surgimento do Magnavox Odyssey, a expansão dessas pequenas caixas que trazem e levam pessoas a conhecerem a outros mundos nunca mais seria a mesma. Era a abertura que o mercado precisava para que a coisa começasse a esquentar. Assim como, a partir da comercialização da câmera, as produtoras cinematográficas começaram a aparecer com mais obras e utilizando desse novo instrumento e sendo classificado como entretenimento, assim foi para o videogame. Os tempos eram prósperos para os inovadores. Os anos 70 e 80 foram bem ricos nos quesitos audiovisuais. O cinema estava expandindo e ganhando algumas das obras mais consagradas, e até mesmo abrindo portas para o imaginativo infantil, como filmes de heróis, por exemplo. Todo esse tipo de conteúdo era ótimo para trazer novas possibilidades, aproveitando uma mídia nova para se aproximar da geração que estava chegando. Com isso, tivemos 2 coisas que foram essenciais para que os videogames fossem uma febre. 1. A extrema popularização no mercado por causa dos clones que praticamente tornaram impossível achar um original na prateleira para se comprar. E em segundo, é até óbvio dizer, é que os consoles finalmente estavam chegando nas casas das pessoas. A partir de então, cada um poderia ter sua história com seu primeiro console e saber todo esse contexto, de toda essa correria inicial, por vezes nos ajuda a termos uma visão mais ampla dos acontecimentos e até mesmo apreciarmos um pouco mais as nossas histórias, mesmo que nós consumíssemos em outra experiência. Por exemplo, a experiência de alguém que começou em um PlayStation pode ser tão impactante quanto alguém que começou no Atari ou no Magnavox Odyssey. Mas, jogo rápido agora. Qual foi seu primeiro console? E qual foi a história por trás dele? Primeiro contato, eu tinha 10 anos, eu tinha um vizinho que o pai dele trabalhava na Ford, e aí ele tinha um telejogo, que era da Philco, era uma junção que eles deviam ter, e aí um dia ele chamou a gente, porque falou assim, vem aqui, vamos ver o que meu pai trouxe, e aí quando ele ligou aquilo, eram seletores, ele ligou aquilo, a gente ficou assim, não é possível, como assim, né? Você ligava na TV, era uma coisa muito maluca. Esse foi o primeiro contato que eu tive. A gente sabia que existia videogames e tal, mas aquela época, eu tô falando quase 30 anos atrás, né? A gente tinha muito pouco acesso, né? As informações eram mais lentas para chegar até a gente. Então, quando a gente ouvia falar alguma coisa, demorava pra gente ter o acesso. E se falava que já existiam videogames, aquela coisa que você via em televisão, você falava, não é possível, né? É estranho, né? E aí, quando a gente descobriu, a gente teve o contato com um telejogo ali,
foi muito legal, foi muito interessante. Você ligava ali na TV, foi muito bacana. Foi incrível, né? Cara, o primeiro contato que eu me tenho memória é de um Odyssey que minha irmã tinha. Entre isso e um Master System que eu ganhei quando eu fiz 5 anos, eu acho. Esses foram os meus primeiros contatos com videogame. Tinha um primo meu que tinha um MSX, que foi uma experiência bem diferente também. Mas basicamente foram os consoles dessa época, assim. Eu meio que um pouquinho Master System, um pouquinho Odyssey, Atari e um pouquinho de MSX, quando eu era bem criança. 84, 85, quando o Atari Polivox chegou no Brasil. E aí meus pais me deram de Natal, pra mim e pro meu irmão, um Atari 2600. E junto com o Berserk que veio. Então foi naquela época, nos Estados Unidos já tava meio que miando, mas aqui tava começando a explodir, né? Essa onda dos videogames, tinha bastante alternativa, mas meu pai me deu um Polivox Atari mesmo. Hoje à noite esta casa está sendo invadida por um inimigo terrível. O Atari Videogame. O inimigo veio com fantasmas, seres extraterrenos, mísseis, androides. Mas a família desafiou sua inteligência e venceu. Alô? É Rádio Patrulha? Vai, filho, agora! Atari Videogame. O inimigo que todos querem ter. O Atari da Atari. Calma. O Lynx não para por aqui. Essa é a primeira parte do nosso primeiro episódio que estamos postando aqui no YouTube. E a segunda parte estaremos tratando mais sobre os jogos. Claro que traremos as informações, mas estaremos falando de como eles tiveram seu impacto em nossas vidas, em como eles fizeram a vida dos nossos participantes e como a tecnologia foi evoluindo para demonstrar o quanto eles poderiam contar uma boa história. Então, se você quiser nos ajudar, fique ligado aqui no nosso canal do YouTube. E se você realmente gostou do nosso trabalho, por favor, considere se tornar um padrinho. Você pode apoiar diretamente o nosso trabalho pelo Padrim ou pelo Catarse, da forma que achar melhor. A partir de R$1 você já ajuda com que esse trabalho continue a existir. Bom, estaremos de volta mais rápido do que você imagina, e isso não é um game over, apenas um checkpoint. Nessa primeira fase nossa ainda está para conhecer alguns outros rumos. Então, é isso, e obrigado por jogar. Espetacular, pô, você aprendeu na curiosidade, então me contrataram por causa disso. Então o Duke Nukem 3D foi bem importante pro meu aprendizado no dia a dia, pro meu trabalho, né? Foi bem legal, me abriu portas. O Duke Nukem te deu um emprego. O Duke Nukem me deu um emprego, quem